tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta terça-feira da 16ª semana, 17ª semana do tempo comum. Começamos mais um mês, o mês temático, o mês vocacional, que a Igreja nos convida a reavivar a chama de Deus que há em nós. Deus que nos chama desde o princípio, nos chama à vida, depois nos chama a uma missão específica. A santidade é a vocação principal. E a Igreja do Brasil vive o ano vocacional para vir fortalecer ainda mais este chamado de Deus a cada um de nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, comecemos este dia, este mês, na graça, na presença amabilíssima do Divino que nos habita, respirando a presença do Altíssimo, deixando-se preenchido por esta presença amiga, restauradora, a presença de Deus. Não esqueça você de deixar sempre o seu like para que a plataforma possa disponibilizar esse nosso conteúdo para mais pessoas. E, se você não é inscrito, se inscreva no canal Sopro de Esperança. E vamos assim fazer crescer a nossa família para que o Evangelho chegue a mais pessoas. O Evangelho de hoje, mais uma vez, é Mateus, capítulo 13, versículo 36 ao 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouçam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos no capítulo das parábolas, o capítulo 13 de Mateus. O lugar que Jesus se encontra é a casa. O público que ele se dirige não é mais a multidão, agora é aos seus discípulos. Os seus discípulos são os destinatários deste Evangelho. Segundo os organizadores deste Evangelho, essa parte da explicação da parábola já é um acréscimo do evangelista, do próprio escritor, né, que acrescenta essa explicação. Mas que é importante e interessante conhecermos. Jesus que usa mais uma vez a sua didática para fazer com que os discípulos emergissem naquele mundo que ele ali apresentou. Desta forma, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus quer fazer os discípulos entender e ratificarem
de como deve se dar o caminho para o reino dos céus. Não deve se opor às coisas ou antecipar alguns acontecimentos, mas respeitar os limites. Primeira coisa, Jesus está dizendo que o bem é fato, está ali. É aquele que semeia, é aquele que faz a semente crescer, é aquele que dá a habilidade para que esta semente dê bons frutos. Mas também convive nesse mundo, nesse ambiente, o mal, o joio. E que Jesus pede que tenhamos paciência para conviver com essas duas realidades. A realidade do bem, que nos restaura, e a realidade do mal, que quer impedir esse bem exercer sua função. Jesus chama a atenção para o mundo de hoje também, que nós vivemos essa realidade constante, diária, onde o mal está sempre presente. Não é possível eliminá-lo, ou não é possível nós dizermos que estamos vivendo sem a presença do mal. Infelizmente ou felizmente está sempre conosco. Somos seres santos e pecadores, como nos reza a Santa Igreja. Assim sendo, precisamos tomar consciência que não podemos antecipar fatos. Ou seja, querer arrancar logo o joio. Jesus diz, não, espere. Na colheita, isso se dará. E quem ordena e quem diz que a colheita chegou, não sou eu, humano, mas é Deus que diz que é tempo da colheita. E é Ele que vai dizer quem vai arrancar o trigo e quem vai tirar do seu reino todos aqueles que estão ali fazendo outros pecarem. Portanto, o julgamento é algo que vem no final, não vem no meio nem no início, é lá no final. E é isso que nós precisamos então fazer acontecer, que o reino de Deus possa ser apreendido por nós nesse aspecto, que nós não podemos de forma alguma querer cortar o mal pela raiz, mas aprender a conviver com esta realidade. Por isso Jesus dá nome aqui a cada acontecimento, a cada personagem, a cada ser. E que nós é importante que nós vejamos isto e nos enquadremos. Onde me encontro? Quem sou eu nesta cena? Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nós conseguiremos dar passos, nós conseguiremos viver plenamente o que nos propõe Jesus Cristo. Conviver com essas duas realidades e esperar o tempo de Deus para que Deus possa eliminar pela raiz o mal. Este eliminar pela raiz é função de Deus, não é papel nosso humano. Por isso, você seja paciente, aprenda a conviver com essas duas realidades. Claro, voltando seus olhos com mais ênfase para o bem, para o amor, para a paz, que é próprio de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.